É um prazer ter o senhor aqui nessa entrevista e podemos começar com suas palavras iniciais. Bom dia. Primeiramente, Osvaldo, eu gostaria muito de agradecer, de estar aqui conversando com você, para essa conversa, para esse bate-papo sobre a questão escolar, que é uma área que eu gosto muito. Meu nome é Maciel Manguinho de Souza. Eu sou professor com graduação em letras, especialização em língua brasileira de sinais e meu mestrado em educação, tá? E eu estou atualmente como assistente de gestão da EAM Jornalista Jorge de Andrade da cidade de Timbaúba. E é um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Eu espero que a gente possa trocar figurinhas aqui, aprender um pouco com o que o senhor tem para trazer para a gente. Muito obrigado. Professor, como uma primeira pergunta, o senhor poderia contar um pouco sobre a sua trajetória, tanto acadêmica como profissional, e como o senhor citou a sua área de educação, a sua experiência como docente também e posteriormente como gestor, sobre os desafios que o senhor encontra todo santo dia aqui na nossa escola? Certo. Primeiramente, eu vou falar para vocês sobre a minha formação acadêmica. Na verdade, a licenciatura não era uma primeira ideia minha de fazer. Eu tinha vontade, curiosamente, a minha vontade era fazer jornalismo, artes cênicas, artes cênicas que a gente voltada das artes, jornalismo da comunicação. Mas depois, a minha terceira opção foi fazer licenciatura em letras, com habilitação em língua inglesa. Foi quando eu fui fazer a faculdade e também despertou interesse pela língua brasileira de sinais, por Libras, para trabalhar com a comunidade surda. E eu comecei trabalhando nas escolas há 14 anos na Rede Estadual de Ensino de Pernambuco e depois prestei concurso público para a rede, minha FETV, e depois de efetivação, alguns anos depois de probatório, eu recebi um convite para assumir a vice-gestão da escola. E não era uma coisa que eu tinha em mente, nunca me imaginei, digamos que na liderança, digamos assim, não tinha essa perspectiva. Porque eu sempre gostei muito da sala de aula, eu gostei muito da educação inclusiva, eu gostei muito de trabalhar arte com os alunos, E de repente a gente percebe que é um outro, digamos que tem uma outra visão, tem um outro olhar, E eu vim para essa área, através de um convite e tentei, E eu percebo assim que é desafiador na questão de quando você lidera, é desafiador porque assim você tem que lidar com digamos que com pessoas, certo? Tanto os alunos, quanto um grupo de professores, porque assim, a escola, eu pude perceber, quando a gente vem para a questão, quando a gente assume uma liderança, a gente percebe que a gente vê a escola com áreas. A escola tem vários nichos, tem uma secretaria que pensa de um jeito, tem uma cozinha que pensa de um jeito, tem um pessoal de serviços gerais que pensa de um grupo, uma sala de professores com mais de 30 professores, cabeças pensantes diferentes, e você tem que tentar lidar com tudo isso, sabe? Às vezes, por vezes, a gente consegue, como é que eu posso dizer, atender a um determinado objetivo, às vezes não, Mas sempre na intenção de tentar acertar. Mas assim, o desafio maior é lidar com pessoas, porque o mecanismo, digamos que o administrativo, ele acontece, a gente consegue, tem esses tipos de impasses, mas a gente consegue, Mas lidar com pessoas, às vezes, eu acho que é o meu, digamos que o meu maior empecilho. E eu tenho uma política muito grande de não agir através da liderança, mas não agir em cima do, como é que eu posso dizer, de impor situações, eu tenho o costume de dizer assim, manda fulano fazer, eu não mando, eu peço para fazer, você entendeu? Eu tenho essa política, essa professor. O desafio tem sido mais a questão de material. E realmente não é porque ele está na sua frente, mas é formidável, como o senhor gera, toda a nossa equipe. Professor, como um segundo pergunta, o modelo de ensino médio integral exige constante atualização, Quais foram os cursos de formações continuadas ou leituras mais recentes
que o ajudaram a aprimorar sua atuação frente à gestão escolar e à organização do tempo pedagógico, expandindo os estudantes? Professor Zilândio, veja só, eu tenho até, eu não sei se é interessante falar isso aqui, mas eu vou falar. Eu acho que eu tenho até uma crítica a fazer ao ensino médio integral. Vamos lá. Porque a escola do ensino médio integral, o ensino médio integral, ele é um ensino que tem que ter uma escola preparada para isso, sabe? E por vezes a gente percebe que as escolas do Brasil não estão preparadas para isso. Porque o ensino integral, ele não é só sala de aula, sabe? Ele vai além da sala de aula, você entendeu? O ensino integral, ele requer o quê? Digamos que ele requer o ensino da música, por exemplo, o ensino das artes, o ensino... E muitas vezes, ensino de música, ensino de teatro, ensino de dança, a gente não pode estar fazendo só em sala de aula, sabe? E o ensino médio integral, ele veio com todo esse vasto currículo, tá? Bem grandão, para que isso seja desenvolvido dentro de uma sala de aula. A gente tem corpo, arte e movimento, mídias digitais, são novas disciplinas que surgiram, mas que assim, que eu percebo, a própria disciplina de artes, né? Eu percebo que ela passou a existir, mas ela não passou a ter um espaço adequado para que isso possa funcionar. Você entendeu? Eu estou fazendo uma crítica ao ensino médio integral, tá? Muito embora eu seja a favor do ensino médio integral, porque ele também veio cheio de muitas oportunidades. O adolescente hoje que está matriculado no ensino médio integral, ele pode se fazer de... Como é que eu posso dizer? Ele pode ter, certo? Uma maneira mais, digamos que, acessível de ter aulas, sabe? Assim, são 9 aulas de currículos, que o currículo traz para eles questões diferenciadas para o social, para a vida deles, sabe, professor? Então, assim, também tem essa vertente, né? E considerando que a escola de tempo integral busca a formação multidimensional, até como o senhor citou aí, né? Quais são as principais estratégias pedagógicas e recursos inovadores que a gestão incentiva para engajar os estudantes que passam o dia todo na instituição? Pronto, professor, justamente é isso, olha, veja só. Uma coisa bem interessante que a gente percebe já que a nossa escola, já que o ensino médio integral, ele prioriza, né, digamos que assim, um currículo em que os alunos possam não só estar dentro das salas de aulas, a gente acha interessante que os alunos possam fazer uso de determinados espaços escolares, certo? Para que algumas aulas possam acontecer. Eu não sei, nós somos da mesma escola, né? E não sei se você já percebeu que aqui muitas aulas acontecem dentro do auditório, isso, sabe? E eu acho isso muito interessante. Por vezes, eu fui até já consultado por alguns colegas, mas Maciel, no auditório, aula acontecendo, e eu disse, mas eu acho interessante ir para o auditório, porque o ensino médio exige que o aluno saia da sala de aula, sabe assim, laboratório de matemática, né? Leva para fazer aula de matemática, no laboratório de biologia, né? Às vezes aulas lá na nossa quadra, mas a quadra é especificamente para a questão da educação física, nem tanto, pode existir uma outra estratégia também, né? Então assim, eu percebo que enquanto escola de ensino integral, é importante que a gente saia também das salas de aula, sabe? Então assim, isso também deve ser uma metodologia, uma tecnologia para que possa, né, acontecer uma aula dinamizada. E até como a gente vê nas nossas reuniões, né, que o senhor fala, a intercomunicação das disciplinas, né? Sim. Eu posso dar uma aula na quadra, mas estou aplicando física ou matemática, sim, né? Sim, isso é muito interessante essa fala, professor. Uhum. Com relação à música, né? O ensino da música e das artes é uma potente ferramenta, como o senhor colocou aí, de inovação e também de sensibilidade cultural. Como a escola supre a ausência do ensino musical, no caso formal, né, com matriz, com todo o plano pedagógico, e se existem projetos interdisciplinares, eletivas ou outros momentos de protagonismo justamente no ensino da música? Sim, professor, veja só, eu sou um amante das artes, tá? Tal que eu tenho formação de teatro, técnica, né? Sempre fui envolvido com arte, no música não, porque eu não tinha manejo para instrumento e tudo, mas assim, e quando eu enquanto aluno,
Eu sempre gostei muito de trabalhar na escola. Eu era aquele aluno que fazia o teatro da escola, que liderava o grupo de artes, enfim. Mas assim, a gente vai e chega para a questão musical. Eu percebo, professor, aqui na Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, que as escolas integrais, elas têm, certo, um movimento muito bonito chamado bandas de fanfarra, bandas de, sabe? E esse movimento ele tem crescido bastante. Eu digo porque eu fui desse movimento também. Mas em minha época eu percebia que era meio restrito. Hoje em dia a gente percebe que o negócio está mais expandido, tem os festivais, que nós temos um maestro aqui na nossa escola que rege a nossa banda, né? Enfim, e que eles podem participar. Os alunos são convidados a fazerem parte dessa banda e assim, o movimento musical que eu vejo na escola é esse. Aí vamos lá, aí você me fala sobre a questão de eletivas voltadas para as questões de música. Eletiva nós não temos mais, mas assim, eu me pergunto, eu acho que a música, ela ficou restrita, certo, na escola, às aulas de arte, por quarto movimento ou arte como um todo, sabe assim. E seria muito interessante pra gente que nós tivéssemos a música além daquela banda que eu falei agora aqui de fanfarra. Além disso, que a música fosse uma disciplina X, né, em que os alunos pudessem, ou então, professor, eu não digo não disciplina X porque eu vou ser bem sincero, nem todos pudessem ter talento para a questão prática da música, né? Mas é uma disciplina em que pudesse orientar, despertar o interesse das pessoas, não de apenas tocar o instrumento, mas de apreciar, né, o instrumento. Eu vejo que a gente poderia também melhorar essa situação. Professor, com tantas coisas que o senhor acabou de relatar, quais são os principais desafios estruturais, financeiros ou de pessoal? Por exemplo, a implementação de novos recursos didáticos no nosso cotidiano, né? Que eu falo nosso porque eu faço também parte da escola. E o que, na sua visão, impede ou dificulta a isenção de uma linguagem artística como a música na realidade atual da nossa escola? Olha, sendo bem sincero, as políticas públicas. Eu acho que a gente precisa de políticas públicas mais voltadas mais para essa questão de trabalhar a arte dentro das escolas, certo? Principalmente a música, sabe, professor? Eu vejo que assim, o que é que nos impede? Nos impede o físico, nos impede o material, certo? Tanto humano quanto... Vamos lá, a gente começa a perceber professores formados em música aqui na nossa escola. Quem da nossa escola dá aula de música ou tem formação para isso? A gente não tem. A gente tem um professor em formação, que é o senhor, né? Mas assim, o professor de arte vai trabalhar a música de forma muito superficial. Isso já é um empecilho, sabe? Questão de material didático, a gente também não tem. Mas assim, professor, eu acho que isso é questão voltadamente a questão de políticas públicas para que pudesse ter esse incentivo, né? Para que a escola pudesse abraçar essa situação e poder desenvolver. E dentro dessa visão ainda, quais são as competências socioemocionais e habilidades técnicas que o senhor considera indispensáveis para que um professor consiga atuar com excelência no ensino médio integral, mantendo as aulas atrativas e o planejamento alinhado ao projeto de vida dos estudantes? Professor, eu vou falar um pouco sobre aquilo que eu sempre tentei. A afetividade, professor. Eu acho que o professor ele tem que ter essa... Olha, eu vou falar de uma afetividade, mas eu não queria que o termo afetividade fosse entendido nesse momento como algo, digamos que... como é que eu posso dizer? A afetividade não no real sentido da palavra, sabe? Eu vou ter que colocar o meu aluno e até levar para minha casa se possível. Não é isso que eu quero dizer. Quando eu falo afetividade, eu acho que assim, para existir, professor, um bom rendimento seu com os seus alunos, é interessante que você possa se relacionar com ele, certo? De uma forma, digamos que nós trabalhamos com adolescentes e nossa mente de adulto é diferente da mente de adolescente, mas a gente tem que entender a mente de adolescentes. Porque o que eu quero dizer, deixa eu colocar isso num exemplo prático. Tem professores que vão para a sala de aula como se eles nunca tivessem sido alunos na vida, como se eles nunca tivessem sido adolescentes e como se a mente deles, né, enquanto adulto,
fosse a formação adequada para tudo aquilo ali e não respeita, certo, determinados pensamentos, curiosidades, às vezes, professor, até uma certa, digamos que, inquietação do aluno. Tem professores que não aceitam. Eu acho que isso aí não é interessante. Isso mexe com, isso vai do socioemocional, como você falou aqui, né? E vai acho que a gente tem que pegar uma cultura de se relacionar com o aluno. Eu vi um professor aqui da escola, isso ficou para mim para sempre. Ele fez assim: nós temos que descer até ao nível do nosso aluno, mas não ficar lá e voltar. Você entendeu? Isso é muito interessante para a gente, é verdade. Vamos jogar de acordo com o que eles jogam também, porque é interessante. Eu vejo, professor, não sei se eu posso falar até aqui, na nossa conversa, eu vejo que o senhor faz isso. O senhor isso é muito dos meninos, sabe assim, eles têm, vou usar um termo aqui, mas é meio camarada, sabe? Tem essa camaradagem com os meninos, mas veja no bom sentido da palavra, não é camaradagem, viu? Você tem uma camaradagem com os meninos, isso é bom, isso é interessante. Quando a gente vê o senhor chamando para ser o padrinho da turma, quando a gente vai fazer a eleição do professor mestre de turma, a gente quer o professor, sabe assim, a gente percebe que esse professor tem essa afetividade que eu falei aqui, entendeu? Eu até agradeço suas palavras, professor. E até assim, deixa a gente mais com vontade, né, de trabalhar. Na sua opinião, quais benefícios o ensino da música poderia trazer para o desenvolvimento acadêmico, social e emocional dos estudantes do ensino médio integral? Professor, olhe, os melhores possíveis. A música, eu vou falar aqui de forma amadora, tá? De uma pessoa curiosa que já leu e ouviu e já leu sobre isso, né? E a gente percebe que é mesmo. Eu sou fã de música, eu gosto muito. A música, ela sensibiliza, ela desperta interesse, trabalho cognitivo, a curiosidade das pessoas, né? E eu acho que a música, ela pode transformar as pessoas no seu senso crítico, né? Trazer... Quando você percebe músicas de boa qualidade, né? Eu falo não somente de letras, mas de musical também, né? O instrumental, aliás, de boa qualidade, eu acho que isso serve muito para que a gente possa aguçar o nosso senso crítico, sabe? E isso para os alunos seria um ganho muito importante. Nesse emaranhado de coisas boas que, graças a Deus, nós estamos vivendo, mesmo não havendo a disciplina de música, de que forma as manifestações artísticas e culturais são contempladas nas atividades pedagógicas e nos projetos desenvolvidos aqui na escola? Professor, olha, uma coisa que eu estava até conversando com o coordenador da escola dias desses, eu disse, é interessante como a escola está sempre em movimento. E todas as vezes que movimenta, tem algo a ser feito, né? Nós temos uma coordenadora de biblioteca que traz sempre questões artísticas. Todo evento dela tem que ter um teatro, tem que ter uma música, tem que ter uma dança, né? A gente percebe que vamos ter nossa gincana junina aqui do São João e a arte está imperando, né? Tem que ter a dança, tem que ter a música. Então, assim, eu percebo que aqui, certo? Vou falar pela Herenja, a escola em que nós estamos inseridos. Eu percebo que nós temos sempre uma questão, um viés artístico dentro das nossas atividades, sabe, professor? Por mais, digamos que assim, até matemática, vamos fazer a questão da Olimpíada da Matemática, mas a gente sempre traz a arte envolvida, né? E que bom, eu fico feliz com o que eu falei, eu gosto muito da questão artística. Então, como o senhor visualiza o futuro do ensino médio integral no Brasil? E em um cenário justamente do ensino médio? Professor, como eu visualizo, ela é uma forma muito assim para mim, né? Eu visualizo como sendo algo voltado talvez para uma utopia. Eu visualizo todos os adolescentes no ensino médio integral, né? Estudando, o país saindo do desenvolvimento indo para o desenvolvido, né? Mas é meio utópico, tá? Essa questão aí porque nós temos muita coisa a alcançar ainda. Mas assim, eu não vou dizer o que eu visualizo, eu vou dizer o que eu gostaria. Eu gostaria muito, certo, que melhorasse. Tá bom, mas que melhorasse, que as políticas públicas pudessem observar com mais vigor a questão da educação, olhar a questão do ensino médio como algo mais, digamos que a gente possa estender o nosso físico,
certo? Nosso prédio, e também a nossa formação, a nossa percepção enquanto realmente ensino médio, não só de sala de aula. Eu queria um ensino médio mais dinamizado, um ensino médio integral mais dinâmico, sabe? Professor, ainda nessa pergunta, fala o seguinte: quais as transformações metodológicas ou estruturas, até o senhor respondeu aí, né? O senhor acredita que serão obrigatórias para que a escola continue fazendo sentido para as novas gerações? Meu Deus do céu, olha, professor. Se eu for falar da questão artística, a gente tem que ter uma escola com teatro, a gente tem que ter uma sala com os instrumentos, como é que eu não sei dizer, mas os instrumentos e aquelas negocinhos lá, as partituras das músicas, né? Uma sala para isso, um teatro, uma quadra adequada para a questão dos desportos. Então assim, sabe, eu vejo com esses maquinários aí, eu percebo que teria que ser dessa forma. Isso realmente são desafios, né? É verdade. Da educação. Professor, já terminando, a outra pergunta, né, nos remete ao seguinte: pensando no futuro da educação, como o senhor visualiza o papel das linguagens artísticas, especialmente da parte da música, na formação integral dos estudantes, e quais as mudanças o senhor considera importantes para que isso se torne uma realidade? A primeira mudança, como eu falei, profissionais formados na área para administrar a disciplina de música, certo? Isso aí. Eu percebo que assim, falar de música de forma superficial ajuda, mas se justifica, mas não se explica, tá? Mas ter um profissional da área voltado, que entenda da questão, eu acho que realmente isso dá um sobressalto, daria um sobressalto maior. Então assim, é importante que a gente tente investir nessas formações, que digamos que tenha mais oportunidades de músicos, né? Músicos com especificações técnicas, como o senhor, possa ir para o nível superior e trazer, né, esse conhecimento para as salas de aula, para as escolas. Eu acho que a gente teríamos um grande sobressalto se isso acontecesse. Professor, eu tenho muito a agradecer, tanto o senhor como gestor, né, aproveitando o ensejo, e só temos, como professor, aprender cada dia mais. Até como o senhor falou, não era seu intuito estar aqui, né, como gestor, mas graças a Deus temos um gestor como o senhor. E para terminar, quais seriam as suas palavras para a profissão de músico, professor de música, a formação continuada? Qual seria a sua visão para incentivar cada dia mais esse espaço ser colocado por profissionais e até também nas escolas, no qual eu estava falando anteriormente com o professor, nós só temos escolas de música como conservatório na capital. Quais são as suas palavras com relação a isso? E pode terminar. Eu já estava querendo, quando você estava formulando essa pergunta para mim, automaticamente já reformulava também a resposta, e você, na sua pergunta, você me respondeu. Eu percebo que a questão artística no interior, onde nós vivemos, qualquer interior, digo assim, parece que ela vem arrastada, sabe assim, e questão artística, e a questão musical em si, meu filho, sabe, a gente tem aqui algumas filarmônicas, né? Nós temos duas na cidade, aqui eu falo de Timbaúba, que é o interior que a gente mora, vive. Nós temos duas filarmônicas, mas eu percebo que eu sinto falta, professor, da questão acadêmica, né? Eu percebo que a música, ela precisa estar... Existe a Academia da Música, mas o material humano para essa academia poder, digamos que, propagar mais isso, sabe, professor? Eu percebo que é uma... E a gente está aqui no interior. Era interessante que nós tivéssemos mais digamos que mais escolas, né? mais ensino, mais troca de experiência, né? Sobre a questão artística e musical aqui pra gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Viu?